Pessoal, você que está nos assistindo, que fizer o melhor comentário no YouTube, no final desse mês, dia 29, nós vamos sortear esse livro aqui, Olhe para Jesus, e essa caneca do nosso programa aqui no podcast Pode Crer, tá? Para você que fizer o melhor comentário no YouTube lá. Então, não perca tempo, já vai comentando esses episódios que vão sair esse mês e você vai poder concorrer esse livro e essa caneca lá, para aquele que fizer o melhor comentário. Segue no Instagram lá, o podecrer.ms, e você compartilhe com mais amigos possíveis aí. Deus abençoe você. Compartilhe, segue lá, dá o like, comente à vontade, envie para mais amigos se você puder aí, tá bom? Espero vocês até o próximo episódio. Fala galera, seja muito bem-vindo ao Pode Crer. Hoje com muita música, acelere e pisa com a gente. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. Acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. Beleza, gente? Depois do Acelere e Pisa, temos o prazer de receber aqui Davidson e Robson. Prazer recebê-los, meus amigos. Fiquem à vontade, em nome de Jesus. O prazer é nosso estar aqui com vocês, né? No Pode Crer. Pode crer. Pode crer. Amém, muito bom. Estamos gratos nessa noite de estarmos aqui, né? Gratos pelo convite e de estarmos aqui nesse bate-papo maravilhoso aqui nesta noite. Muito Sejam obrigado. muito bem-vindos. Muito obrigado. Segue as perguntas, mas antes, um recadinho todo especial a você de Martins Soares e toda a região. Você conhece o Mercado Central? É mais conhecido também Martins Soares como Mercado da Bruna, com qualidades e variedades a toda a população de Martins Soares e das cidades vizinhas. Você já entrou no Mercado Central? Conhece os nossos produtos? Conhece a nossa parte alimentícia? Conhece o nosso açougue com carnes variadas, tanto porco, boi, galinha. Temos lá frango, temos inteiro, temos parte de frango também, temos. Temos o nosso hortifruti com promoções variados para todos. Então venha, participe conosco ali, compre, adquira os nossos produtos. Tenho a certeza que você vai ser abençoado e também vai poder nos abençoar. E a entrega? Deus abençoe. Tem entrega? Tem entrega? Não tem entrega. Entrega. Dentro da cidade, na zona rural, procure-nos. Venha fazer suas compras conosco. Seja abençoado, nos abençoe. Em nome de Jesus. Ah. Valeu, Mercado Central. Deus abençoe. Davidson e Robson. Prazer em recebê-los aqui. Nós queremos saber, e todos aqueles que vão nos ouvir, como nasceu essa famosa dupla Davidson e Robson. É isso, é isso. Tira para o ímpio para ver quem começa a responder. Pode ficar à vontade. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor pastor Leonardo, Thiago, paz do Senhor Robson. A dupla ela iniciou no ano de 2006 e, na verdade, ela começou sem a gente esperar, né? O plano de Deus na nossa vida foi uma coisa que aconteceu espontâneo. E dentro desse tempo, quase aproximadamente 20 anos que nós estamos aí, parece que nós somos novos, mas somos tempo velhos, passou. né? O tempo passou. Mas ela nasceu em 2006, num tempo em que o Robson começou a louvar, eu já desde criança, né? Eu já louvava. E aí começamos iniciando a dupla Davidson e Robson. Maravilha. Pastor Thiago, seu pastor Leonardo, Davidson, certo, Davidson? Tudo certo? Então, como o Davidson falou, né, iniciou em 2006 e o Davidson, né, um fato curioso, desde bem criancinha já cantava. Né, e teve um fato uma vez que o pastor colocou uma cadeira em cima da mesa, de tão pequeno que ele era, para ele cantar, né? Foi. E eu tinha vontade de cantar, mas não saía nada, né? O tempo foi passando e tal, e chegou um tempo que eu ficava tentando cantar, né, de frente pro som, e era desafinado, não conseguia achar o tom. E um belo dia aconteceu realmente um milagre, né? Minha voz deu como se fosse um estalo assim, e eu comecei a louvar. E nisso eu tinha muita vontade de fazer primeira voz, né? Mas com o passar do tempo apareceu a segunda voz e eu ganhei um amor muito grande pela segunda voz e, e faço com o maior prazer.
Gosto muito da segunda voz, né? E entendo que o meu lugar mesmo na segunda voz. O Davis tem um potencial muito grande para a primeira voz. E é isso aí. Nós estamos aí louvando e adorando o nome do Senhor. E a música sertaneja, que é o que vocês cantam, né? Ela veio desde sempre com vocês, ou vocês mudaram de gênero, chegaram a mudar de gênero, ou sempre foi sertanejo mesmo? A gente sempre cantou sertanejo, mas na época, né, daquele ministério lá, o Marco, que louva aquela música Marca da Promessa, era o Toca no Altar na Toca época, no né? altar, sim. Nós começamos a louvar a música deles, Voz da Verdade, Daniel Samuel. Então a gente não ficou só no sertanejo, não. A gente sempre estava, né, uma misturada Mesclando, no ali, caso. que na época as duplas, né, eram um estilo só mesmo sertanejo. Então, aqui na região nós somos os primeiros a começar, né, a cantar outros tipos de louvores nas igrejas, nos eventos que a gente participava. E lembrando, né, o povo precisa entender que até nesse ritmo também se louva Jesus. Jesus. Porque às vezes as pessoas elas têm um certo preconceito quanto ao ritmo, né? Quanto a esse tocar e a gente aprende com a Bíblia que Deus nos dá ferramentas. Sim. Deus deu a vocês o talento de cantar esse estilo, e esse estilo para louvor da sua glória. Então, independente se fosse um worship que está Dá tão pra- em alta aí, né? Sim. Isso. Deus deu vocês o talento para cantar sobre esse segmento. Então, vocês fazem isso adorando a Jesus e exaltando ao nome do Senhor. Também numa conversa aqui bem informal antes disso, né? Já quero tocar nisso, porque a gente ficou assustado ao saber que vocês não são irmãos. Surpresa! Uma surpresa. Tio e sobrinho. Ao saber que vocês não são irmãos e eu, na minha mente, estava configurado que são irmãos, então tá tudo certo. Gente, para vocês que não sabiam, Davidson e Robson não são irmãos, Não são irmãos. é tio e sobrinho. Tio e sobrinho. Tio e E sobrinho. eu sou mais velho, né? Não parece, mas Ah, além de ser tio, eu sou mais velho. Nossa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês já passou por experiência do sertanejo secular antes de focar no gospel? Não, nenhuma de nós duas, né? Nós já iniciamos aí sempre. Nós somos de um lar cristão, né? Toda a família de um lar cristão. E nós nunca tivemos essa experiência, não. E eu louvo a Deus por isso, né? De estar sempre, desde o início, na presença do Senhor, com toda a família e o Davis também, né? sim, sim. Eu iniciei, igual o Robson falou no início, quando o pastor chamou para cantar, meus 4 anos de idade, Isso. não sabia nem o que que era pegar um microfone, aí o pastor deu a bênção apostólica, primeira vez. Aí eu queria cantar. E ele não deu nada para aquilo, ele falou assim, não, vem cá, vamos cantar então. E colocou eu para cantar, eu cantei o hino dos Canarinhos de Cristo. E aí, quando eu comecei a cantar, o pessoal que estava saindo voltou de novo para cantar. Então, foi aí que nasceu essa vontade de louvar, né? Eu já tinha dado, Deus deu esse dom pra gente. A gente está louvando desde o início e graças a Deus, até hoje, só louvamos a igreja. Isso é verdade. Então, e diante disso, eu fico assim, né? Tem hora que eu chamo o Davidson de Robson e o Robson de Davidson. Eu sou o Davis. Mas o Davidson já cantava. Sim. E o Robson não cantava quanto o Davidson. E aí você contou para nós de um fato interessante que você não cantava nesse estalo aí. E eu, como também participo do meio da música, sei como é difícil. E como você soube lidar com essa dificuldade de não cantar, mas querer fazer e não saber fazer, porque até então você olhava para ele, ele estava fazendo, e você queria fazer e não sabia fazer. E a gente precisa entender que para fazer segunda voz, não é qualquer um que Não, É faz. verdade. As pessoas elas falam assim: eu vou fazer uma segunda voz, mas às vezes ela pensa assim: eu estou cantando mais baixo do que o outro, eu estou fazendo uma segunda, Sim, duas vozes, não a segunda, né? eu estou fazendo a segunda voz para ele. Tem nada a ver. Então, Robson, explique para nós um pouquinho desse momento que virou, foi uma chave virada na sua vida, para você fazer a segunda voz. E se der, dá pelo menos um,
uma introdução aí do que é essa segunda voz, que às vezes eles falam assim, eu tô cantando junto com o outro, espera aí que eu vou fazer segunda voz. Às vezes não sai nada de segunda voz, só Como se faz, não né? sabe nem de Essa, onde que essa tá a parte. segunda voz. Então aí realmente, no meu caso, entra um milagre de Deus mesmo, né? Eu iniciei, mesmo depois desse momento aí que eu comecei a cantar, iniciei com uma voz mais baixa, fazendo uma voz mais grossa, uma outra voz, né, além da dele. E a segunda voz, ela foi vindo com o tempo, né? Mas é uma coisa até difícil de explicar. Tem pessoas que já nascem com uma segunda voz, né? Então, no meu caso, eu acredito que foi um milagre que Deus fez naquele momento ali. Eu comecei a fazer uma voz não tão idêntica à segunda, mas ela foi melhorando no decorrer do tempo, né? E Deus foi aperfeiçoando, né? Então, realmente foi um milagre de Deus e é até difícil de explicar, mas não é fácil, né? Porque às vezes a pessoa faz a primeira voz muito bem e tem dificuldade de fazer a segunda Faz a segunda voz. voz. E talvez também quem tem a segunda voz tenha dificuldade de fazer a primeira. Outros faz as duas vozes, né? No meu caso, eu faço a primeira voz também, né? Talvez louvando na igreja aí, alguns hinos da harpa, a gente tem um costume lá, mas não consigo atingir, né, o tom que ele atinge, né? Então, ele também tem um dom de Deus mesmo e muita habilidade na primeira voz. Mas é assim, você vai começando, talvez você começa com a voz ali um pouco mais baixa, e vai melhorando, até chegar no ponto ideal da segunda voz. Caso muito treino, né, que você teve. Treino isso. E não está aqui no meio da nossa pergunta, mas já que não são irmãos, tá? É, Não sou eu. como foi isso aí? Quem incentivou a dupla? Tipo assim, porque alguém chegou e falou assim, ah, você podia cantar juntos. Quem incentivou essa união de vocês aí na, na música? Então, a gente começou por acaso, meu Por Davidson. acaso. No início não teve um incentivo, a gente não tinha pensado nisso, né? Aí surgiu um convite para cantar em casamento, de vez em Sim. quando, aniversário, e foi assim, a gente foi percebendo ao longo do tempo que daria certo, Deu né? liga ali, não? E as vozes Isso. já se casaram logo de início, Uhum. mas a gente não teve assim, que eu lembro, não, talvez o Davis tenha uma memória sobre isso aí, de um incentivo de imediato, a gente Não. cantou a primeira vez, uma pessoa, vamos lá, que vai dar certo, mas as coisas foram acontecendo, né? E foram surgindo convites, e das igrejas da cidade aqui ao redor, todas as igrejas aqui, presbiteriana, wesleyana, já rodamos muitos também, Igreja Mundial na época, Assembleia de Deus, Batista. Batista, e a gente começou nessas roças aí rodando, e hoje eu estava até comentando com o David, todo canto de roça aqui perto aqui, nós já passamos em todas as igrejas, Todas as né? igrejas. Então, o incentivo, eu acredito que ele veio mais também através dos convites, né? A Sim. gente não esperava muito que ia acontecer aquilo, mas os convites foram surgindo, foram aparecendo, e a gente falou, opa, né? E foi Tá até dando chegar, certo, tá né? dando Tá certo. dando Tá dando E certo. certo. gravamos CD, e Deus foi abençoando, nós rodamos bastante aqui por perto, né? Um pouco no Espírito Santo, estado do Rio, né? Divisa da Bahia aqui também, como Minas Gerais, rodamos bastante. E os convites foram aumentando, e a gente foi pegando aquele incentivo, né? E chegamos a gravar um CD, né? Como está aqui na mesa, e Deus foi abençoando. E a família também, a gente, no início, já começou a nos apoiar também, porque a gente começou a sair, já começou a ter um apoio, né? E as coisas foram se desenrolando. E Deus foi abençoando e tem abençoado até hoje. Muitos veem essa tem a visão desse sertanejo, a música sertaneja, como uma música de sofrência. Como que levar essa música sertaneja para abençoar o povo de Deus, no caso, para falar assim, da palavra de Deus através do sertanejo? Como foi para vocês assim? O Thiago, na verdade, como o Robson disse, a gente sempre começou a louvar nas roças, né, nas áreas rurais. E naquele tempo, as pessoas ouviam muito ali o sertanejo. Então, para a gente conseguir louvar para essas pessoas ouvirem, então Tinha que ser tinha que ser o sertanejo, na linguagem deles, na vamos assim. linguagem deles. Então, hoje o sertanejo, para a gente louvar, ele pega assim, você pode ver que a maioria das pessoas que tem uma idade a mais, que ele vai pegar aqui, ele começa a ouvir, ele sempre, gente, mas aquele sertanejo ele é muito bom, ele fala no nosso coração. Então, assim, Sim, aquele momento de sofrência, não, aí nós trocamos a sofrência para você sentir a presença de Deus, pela presença. pela presença, a sofrência Pela pela presença. presença, né? Rimou bem. Isso aí. Aí a gente, o que que a gente fez? O diferencial nosso foi que nós sempre cantou sertanejo, mas a gente conciliava, igual o Robson disse, marca da Outras promessa, músicas. né? Para atingir Para vários atingir públicos, no caso, né? vários públicos. Voz da Então, Verdade voz da também, né? verdade. Uhum. E aí a gente conseguiu, nesse tempo de que quem cantava só sertanejo não chegava num templo maior numa cidade
ele ia cantar e ele não conseguia. Porque talvez o pessoal pensava, não, isso aqui não vai dar para a gente cantar. E a gente conseguia conciliar isso aí. Sim. Então, ficou ficou bem simplificado. Sofrência pela presença. Agradeço a Deus. E com o Isso aí, tempo também, né, David, a gente começou a louvar também um sertanejo mais universitário, né? mais Até o universitário. nosso CD já foi gravado e na época Já era meio que um mudando, assim. tabu, assim, Mudando, né? sim. Entende? E o povo, nossa, universitário e tal, mas como nós já falamos nisso, tudo é para louvor e adoração, não Porque para o Senhor. a gente já chegou em locais que se você colocasse Fernandinho ou Voz da Verdade, eles não gostavam. Eles não conseguiam falar, não, isso aqui não dá certo, não. Aí você colocava, você cantava um sertanejo, podia ser a mesma letra, Só que só trocava a melodia. Então ele voltava e o pessoal conseguia e foi o que o pastor conciliar. falou. Independente do estilo musical, ele abre portas Abre portas. aonde tem que Sim, abrir, né? Porque aquele público ali para o sertanejo, aquele público para o mais rock ali, aquele Isso, público para um lado assim, mais worship hoje, né? É isso. o que rola. É legal isso aí. Então vamos de conversa boa, já que vocês vamos lá. falaram Agora, de Voz da Verdade, então vocês vão dar uma palhinha aí de Voz da Verdade, tá ok? Então agora fique com. Vai ser o escudo agora, né? escudo, O sim. escudo, então nós vamos cantar o escudo. Fique aí curtindo o escudo com Davidson e Robson. E aí você curte e Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Conversando sobre essas músicas sertanejo, né? E fé, como vocês citaram aí, trocou a sofrência pela presença, né? Quais são as principais referências musicais de vocês
tanto no sertanejo raiz, quanto no meio cristão, daí falando de música, tanto no sertanejo raiz, que aí a gente vai falar de talvez de pessoas que bem mais antigas. E vamos também falar e queremos saber aí das suas referências agora, vamos dizer assim. Vocês podem citar o que fez vocês começarem e pode citar também o que faz vocês continuarem, que agora aquela pegada, igual vocês falaram, de um sertanejo mais agitado um pouquinho, que trata ali do universitário. Então, vocês ficam à vontade. Bom, a gente sempre iniciando toda dupla sertaneja que começou evangélica, sempre é Daniel e Samuel, Daniel Samuel. né? Os levitas, os canarinhos de Canarinhos de Cristo. Cristo. Meu filho, na hora que eu ver isso aqui, eu acho que ele nem vai lembrar. O que que é canarinho de Cristo, né? Só pesquisar aí, gente, que vai achar isso. Pesquisar, tá bom? Mas temos Voz da Verdade, né? Trazendo a Arca. A gente cantou muitos louvores Trazendo a Arca. Sim. 4 por 1, nós já cantamos, 4 por 1, né? Qual do 4 por 1 que vocês cantaram? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. E esse louvor, ele foi muito conhecido, né? Um dos primeiros que nós falamos também Sim, nesse, sim. nesse estilo, né? É. E hoje a gente temos André Felipe, né? Que hoje a gente louva bastante, né? Acho que Sim. quase 99% dos louvores de André Felipe a gente louvou. Nós somos um dos primeiros, né, Robson, a cantar André Felipe na nossa região. E a gente começou a cantar aqui, veio um pessoal de Nova Friburgo e falou com a gente que, rapaz, tem uma dupla aí muito boa para cantar. E aí a gente começou a cantar ela, né? E nesse tempo eles vieram em Manhuaçu e a gente conheceu e aí foi passando. Chegamos a Tempo. louvar com eles, né? Louvar com Nossa eles. sede, Cantamos com cantamos eles na com eles, sede. uma Sim. participação com eles. Com o Daniel Samuel também, Davidson. Daniel Samuel. Daniel, dá uma palhinha pro Daniel Samuel. Alguma vez. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma e não fez outro igual. Muito bom. E os canarinhos? Os canarinhos, eu conheço os canarinhos. Canarinhos de Cristo foi a primeira música, o primeiro louvor que eu cantei. Que ele é assim, ó. Quando Cristo vier buscar a igreja para um lugar bem distante daqui, muita gente vai ficar chorando sem ter esperança. A mãe procurando o filho, mas não consegue encontrar. Em cada esquina da rua, alguém a chorar. E os canarinhos? Canta um que eu não conheço canarinhos, não. Bom, os Canarinhos de Cristo foi aquele episódio que eu falei que o pessoal voltou, os irmãos voltou, depois da bênção apostólica eu comecei a cantar. E Foi um os primeiros, louvor no caso. foi o primeiro, Primeiro. é. Ele é assim, ó. Quando Cristo vier buscar a igreja para um lugar bem distante daqui, muita gente vai ficar chorando sem ter esperança. A mãe procurando o filho, mas não consegue encontrar. Em cada esquina da rua, alguém a chorar. Até arrepiei agora aqui. E nesse processo de carreira seus aí, houve alguns momentos que vocês sentiram algum preconceito, tipo assim, no estilo musical de vocês, assim, da dupla, em algum lugar que você talvez fosse apresentar, ou não, ou alguém não deixou de convidar vocês a apresentar pelo preconceito? Vocês sentiram alguma vez assim, ou não? Na verdade, não. Até hoje, graças a Deus, onde a gente passou, a gente foi muito bem recebido, né? A recepção de todos que convidaram a gente, né, Sim. Robson? Tem um carinho muito grande pela gente, sempre mantém contato, né? Uhum. Então, assim, eu acho que desde a época que a gente começou, eu acredito que o chamado, né? O nosso chamado foi para louvar, então eu acho que Deus que sempre direcionava a gente para Lugar onde certo, o lugar certo e na hora certa. Então a gente não teve, né, Robson? Isso nós também, né? Acho que nós não falamos aqui, nós somos da Igreja Assembleia de Deus, né? Sim. Sim. E nós somos muito bem aceitos em todas as outras igrejas, né? Todas as denominações sempre nos convidavam
E a gente sempre foi muito bem recebido, não só na Assembleia de Deus, como todas as outras, né, denominações. Igual a gente comentou nos bastidores aqui, eu não lembro a idade que eu tinha, não. Mas, Vamos deixar mas abaixo. mas você não era tão velho, não, que vocês eram mais ou menos. Mas eu lembro de juventude da Igreja Batista, Sim, vocês apresentando a igreja, aniversário de igreja, se eu não me engano, Sim, e eu tive o prazer de estar na mesa de som, né, foi da mesmo, igreja. foi. foi irmão Mirim, né? Foi Foi Mãe Mirim, Mirim, foi Isso aí. primeira Mirim. igreja batista. Eu tive o prazer de estar na mesa de som e a gente não imaginava que um dia ia encontrar nessa Encontrar não. situação aqui, É né? isso aí. Mas a gente já conhece há muitos anos a carreira de vocês Sim, aí, sim, graças a Deus. Deus tem aberto portas, né, Sim. e abençoado muito vocês, graças a glória a Deus. Deus. Vocês falaram do CD de vocês e as composições desses CDs são todas de vocês ou vocês têm algum parceiro? E como que é esse processo de composição da música de vocês? Se nasce em meio à oração ou algumas experiências que vocês passam ou vivenciam e aí se torna uma música? Como é esse processo de elaboração dessas músicas? Ou como foi, né? Bom, esse CD nós temos dois compositores. E, para ser sincero, assim, ó, Davidson e Robson, louva, primeira e segunda voz, mas tocar violão, tocar instrumento, por incrível que E pareça, né? composição, E composição também não. Mas Deus nos presenteou dois compositores, inclusive um dos compositores foi o nosso pastor aqui, pastor Paulo Ribeiro, Paulo Ribeiro. que sempre tirou um tempo, ele teve um carinho muito grande por nós, e aquilo ele aprendeu a tocar violão, e ele sempre, gente, ó, saiu um louvor aqui, eu quero que vocês ouçam ele, e a gente começou a ouvir e a gente colocou alguns louvores do pastor. E a gente teve também o Sandro Viana, que é do Alto Caparaó, e a gente teve uma conversa na Primor Musical. Antes da gente começar a gravar, a gente já tinha um plano de gravação, e aí a gente foi na Primor para comprar um violão, você lembra? Foi. E aí tinha um rapaz lá, o Fabinho, o cara é 100%, é 100% até hoje, né? E aí ele falou, rapaz, tem um rapaz lá que faz umas composições muito doidas, chama a gente de bichão do chão. O negócio aqui tem uns meninos bons para mexer lá. E aí ele começou a tocar, e ele era maestro, e nesse tempo a gente também foi se juntando e começamos a cantar os louvores nossos antes da gravação. Então o pessoal chamava a gente, aí nesse tempo a gente formou uma banda, Isso. né? Formamos uma banda, era bateria, baixo, guitarra e violão, né? Isso. E aí isso foi nascendo assim, e graças a Deus deu certo. Deu certo. Fabinho, né, inclusive, né? Fabinho, um abraço, Se ele nos Fabinho. assistir, um abraço para ele. O Fabinho foi uma grande bênção na nossa vida naquela Sim, época, né? A gente tem menos contato hoje, mas foi uma pessoa que muito nos ajudou naquela época na gravação do CD, fez uma base para nós e nós andamos aí por aqui um bom tempo com sim, a banda, né, de Alto Caparaó. Foi uma fase também muito boa. E o Fabinho, ele é professor de música em Alto Caparaó hoje, né, da Igreja Batista, um servo de Deus, uma pessoa muito abençoada e que naquela época muito nos apoiou também, né, foi muito. na gravação do nosso CD. E o legal é isso, né? Na caminhada, você não esquecer daquelas pessoas que Sim, ajudaram o dia, né? Sim, lembrando também do pastor Paulo, como você pastor já Paulo Ribeiro. disse, foi um grande apoiador nosso também aqui. É, na época ele era nosso pastor, né? A gente estava iniciando e ele ajudava, tocava violão, fazia uma base para nós ali, né? A gente tem 3 composições ou 2, parece, o CD dele aqui. Isso. E foi um grande homem de Deus também, que muito nos apoiou na época. Paulo Ribeiro, E principalmente nos apoiou muito em oração, porque com certeza. quando a gente começa uma gravação, né, o ministério ele sempre tem um tempo que a gente precisa de um apoio. E o pastor Paulo foi um grande apoio para De gente todos os lados, né? de todos os Sim, lados, né? espiritual, Espiritual. com as músicas, né? Sim, sim. É legal isso aí. É. E carreira de vocês, qual foi a música mais desafiadora de vocês para vocês aprenderem a cantar, gravar ela? Vocês lembram de qual? Rapaz, eu vou te falar a verdade que foi todas. Foi todas. Porque eu tenho uma dificuldade. A minha dificuldade é a seguinte: se eu aprendi a cantar um louvor, se eu aprendi a cantar ele errado, para mim consertar ele é a maior dificuldade, né? Ele é bom de memória, agora eu não. Se eu comecei a cantar, chegava na gravadora lá, vamos embora, vamos gravar. Rapaz, quando nós começávamos a gravar, aquilo saía errado e a gente ia tentando de novo, ia tentando. Então foi uma dificuldade muito grande em todos os louvores, porque, na verdade, é uma coisa inédita.
A gente pegar um playback ou uma banda e cantar um louvor que a gente já conhece, todo mundo conhece, é fácil. Só que aí quando a gente pega um louvor que ele é inédito, a gente que vai colocar a melodia nele, e Sim, nós temos que fazer tudo ali, então em todos os aspectos ele é desafiador. desafiador. Em todos os aspectos. Eu tenho muita dificuldade, particularmente, em gravar as letras, né? A música é mais tranquila. Na verdade, até a segunda voz desse CD na época, eu coloquei a segunda voz. O compositor não mandou o CD assim com uma segunda voz pronta, né? Então a gente logo no início ele já teve também que colocar a segunda voz aí, foi bem desafiador também na época, né? Imagina. Para colocar a segunda voz. Segunda voz aí. Diante dessas indas e vindas, desses momentos desafiadores, vocês tiveram algumas histórias aí bem marcantes e momentos aí que vocês foram se apresentar em alguma denominação ou em algum lugar ou abrir o show de alguém. Então, vocês têm algum testemunho aí marcante e ou se receberam algo de algum funk que marcou vocês ou de alguém que admira vocês, admira a carreira de vocês, se vocês receberam algo que marcaram vocês, assim. Bom, a gente, nesse tempo que a gente tem louvado, nós temos bastante história, né, Robson? Bastante histórias, Testemunhos também, testemunhos, né? né, curiosos. De cura e E também coisas curiosas. isso, uma curiosidade, num testemunho, né, foi aqui no estado do Rio, a gente chegou para louvar Porciúncula. Porciúncula, na divisa aqui. E aí a gente chegou para louvar, só tinha em Porciúncula, vocês podem chegar lá que tem umas igrejas grandona. E aí nós chegamos no nosso endereço, uma igreja pequena, e aí vazia, não tinha ninguém lá. E aí o Robson foi e deu uma dor de cabeça nele na hora, que foi um negócio complicado. E aí a gente foi, antes de começar a louvar, ele foi para o banheiro, né? Isso. O nariz dele sangrou muito, e aí melhorou. Quando nós voltamos, a igreja já estava lotada, lotada. E na rua, encheu na rua, e aí nós começamos a louvar. E começamos a louvar os louvores, né? E no momento que a gente estava louvando, uma pessoa, ele Expeliu. expeliu um nódulo, como se fosse um tumor, na nossa frente. Então aquilo aí esse é o momento que a gente vê que Deus tem um plano na vida da gente, né? Tivemos momentos em que nós estávamos louvando, no final do culto, alguém chegava perto de nós e falava: rapaz, hoje seria meu último culto. Eu estava preparado para um suicídio, para tirar a vida. Então, quando a gente ouve isso, a gente vê que o que Deus tem preparado para a gente é muito mais do que a gente imagina. Não é só música, Não é é só só música, show. não é só show. E tem que ter muita preparação antes, Sim, né? Antes de um culto desse aí, por exemplo, eu não sei como que vocês se preparam, se tem momento de oração, se sim, sim. tem isso tudo, né? Temos. E você entende que Deus, ele vai te usar para algo ali. Não é É. só chegar, cantar, sair da igreja, né? Eu sempre falo pro Robson que a gente, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de louvar, nós nunca perdemos o temor. O temor, porque a gente, quando sobe ali para fazer uma apresentação, nós estamos ali falando algo de Deus. E falar algo da parte do Senhor é uma coisa muito séria. A gente não pode subir ali pensando que está fazendo algo para nós mesmos, para a gente mostrar que a gente tem um talento. Não, nós estamos ali para falar do amor de Deus, né? Nessa situação, nesse dia também, até uma dor de cabeça que foi uma coisa fora do normal. Você não Sim. tem, não sinto muita dor de cabeça. Nesse dia foi um negócio terrível. Então, é uma seta maligna, né? Para tentar, talvez, atrapalhar aquilo que acontecia. Deus tinha para fazer, né? Mas nesse dia que a gente está relatando, Deus abençoou, a pessoa foi curada, né? E o milagre aconteceu, nós louvamos e voltamos para casa, né? Graças a Deus. Graças a Deus, sim. E já que falou o testemunho aí, e aconteceu já alguma coisa engraçada em algum momento vocês foram apresentar, Ah, demais. algo que talvez quase atrapalhou a apresentação de vocês? Eu tô com vontade de rir. Tá com vontade de já lembrar. Nós temos uma, né, em Nova Friburgo, né? Sim, pode falar. Nós ficamos lá uns 15 dias rodando várias igrejas. E um belo dia nós chegamos na igreja bem pequenininha. Aí quando nós adentramos na igreja, eu vou olhar para o pastor, o pastor é a cara do Kiko do Chaves. Que... Do seriado Chaves, o pastor. Como é que fica sério? Parecia que era o Kiko que estava lá. Até Beleza. conversa dele. Se olhar a caixa de som também é um fato curioso, né? Que ele colocava a caixa de som no alto do teto, assim.
era um regular só. Subia E na o culto escada, dele era o arrumava. contrário, ele começava com a pregação para depois os louvores. Sim, Lembra disso? lembro. Então esse dia foi difícil segurar, foi um fato muito engraçado e até hoje eu lembro dele, falo, não, é o Kiko mesmo, pastor Kiko. Isso. Você quase não. É, Esse dia foi difícil mesmo, tá? Foi difícil segurar o riso. sim. Nós falamos um pouco sobre música, banda que influenciam vocês de músicas. Vocês falaram do Voz da Verdade, né? Mas, dentre isso, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Como são duas vozes, né? A primeira e a segunda. Fazendo, já teve música, Davidson, que você queria cantar, e Robson, e você não queria fazer a segunda voz. Já teve música, Robson, que você falou assim, mas na minha voz, na do Davidson, estava top. Aí o Davidson falou você e falou assim, ô Robson, não vamos, que essa música não vai ficar boa. Isso acontece, né? Isso E às acontece. vezes a gente já olha assim e fala, ó, essa aqui é a segunda voz, não vai casar bem aqui não, vamos deixar essa aí, né? O mais Isso interessante é que ele fala o acontece. seguinte: vamos ensaiar, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que que vai dar. No final eu já vejo, ó, não vai dar. É uma forma de falar um não, né? Não, Mais é. tranquilo. cortar a pessoa, Isso. né? Mas eu acho que vai Toda dar hora ele certo, fala assim: eu vamos gosto ensaiar. dessa aqui. Eu falei, boa, muito Ela é boa, muito vamos boa, lá. só que Só que não é pra Não é para ir. casa as outras. E um fato curioso que a gente, todos os louvores que que a gente louva, no ensaio, a gente começa a ensaiar, vai passando, né? Mas a gente sempre fala, né? A gente tem que louvar e sentir o louvor. isso. Né? Todos os louvores tem a sua forma de cantar, de louvar, mas nós louvamos e aquele louvor que nós sentimos ele, falando, esse aqui vai ser. Então a gente coloca ele no repertório. Agora, se a gente cantou só porque o outro está cantando, não precisa nem esquentar, fica muito artificial. Então, esse daí, sabe? Sabe aquele dia que começa a cantar e tá todo mundo cantando? Vamos cantar também, rapaz. Não dá, tá errado. Dentro disso, vocês estão passando por aí cantando e tudo mais. Eu também já tive essa vibe assim de sair ministrando em igrejas. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas a gente prepara um repertório, né? E vai para a igreja apresentar aquele repertório que a gente preparou. Chega lá, o pastor olha para a gente, fala assim, rapaz, hoje eu estava ouvindo uma canção. Aí, normalmente, ele faz assim diante de toda a igreja. Nunca é no particular. Tem como o cara correr, né? Será que dá para vocês fazerem essa? Em cima da hora, né? Em cima da hora, desse jeito. Será que dá para vocês fazer? Acontece. A gente fica assim, mas no ensaio. E tem um detalhe nisso aí, né? Quando nós anunciamos, não tinha como você pesquisar uma letra, né? A gente usava no Era. CD, né? Aí você pedisse uma música, tava foda com a CD ali, Tinha já jeito, era, né? acabou, A gente não acabou. conseguia pesquisar a letra. Acontecia Não. muito colocar o CD agarrar, o CD não ir, Parar, tal. tinha o Então, tempo do CD. nós somos da época do CD ainda, não pegamos Isso. disco de vinil não, mas Playback, playback de fita eu peguei. Aquele playback que tinha que rodar com a caneta e voltar de novo pra ele dar certo. Só novo não sabe É, lembro até um dia. Detalhe, pessoal, não sabe, já procura lá, Eu gente. lembro um fato curioso que o Davis foi cantar na igreja aqui na fita, né? Tinha que rodar a fita com a caneta ali, colocar e tal. E nesse dia, eu lembro de a mãe dele colocou a fita estava do outro lado, ao contrário, e ficava rodando lá. E foi um sacrifício para cantar o Tal Canarinho de Cristo da época, né? Cara, chegava Porque a no final. fita pegava outra música, aí você ficava assim, volta um tempo, volta dois tempos. O cara apertava os dois botões que tem que dar aquele grito, né? Então, E não conseguia pesquisar a letra, tinha essas dificuldades, né? a fase minha foi de fita, CD, pendrive e agora nós temos a playlist, né? Cara, o pendrive, eu passei muita raiva com o pendrive na linha de som. Porque eu entendo esse negócio de música, né? Mas eu soltar o pendrive lá, a música certinha lá, às vezes a pessoa perdia o foco, você tinha que voltar, gente, foi que eu falei, é difícil. Não é fácil, não. E vamos já nessa parte engraçada, isso é que tava comentando com a gente que uma vez pediu você fazer a música só no gogó ali, você. Rapaz, é um fato curioso, Esse dia viu? foi difícil. Nós fomos. É a capela. É a capela. É a capela. A capela. Eu entendo de música, né? É a capela.
Chegamos em Nova Friburgo, a gente ficou muito tempo lá, né? Sim. Teve uma época que a gente chegou a ficar 15 dias louvando. Tinha dia que 2 igrejas, né? 2, 3 Terminava, igrejas, né? terminava Bexiga. o período de louvor numa igreja, já saía para outra já. outra. E aí o pessoal gostando muito de nós lá, falou assim, vamos lá para uma rede de televisão, que vai ser só na região que só, e beleza. Chegamos lá, era um auditório grande, as câmeras, assim, nós nunca tínhamos visto a câmera de frente, grandona na A frente, câmera né? desse tamanho É, assim, deu até medo. E o pessoal batendo palma e tal, aí o apresentador falou assim: rapaz, vocês cantam mesmo? A gente perguntou: você canta? Sim. Então canta o Daniel Samuel. Na hora que ele tirou aquele não diga não posso, ele olhou para nós e falou assim: então tira aquela não diga não posso. Subiu um tom. E aí eu, na empolgação, Você foi. fui embora. Eu tô bem. Rapaz. E aí, lembrando que tinha média, o pessoal falou assim: ó, a gente tem a média aqui de pessoas assistindo era 500 mil pessoas, que na época só televisão, sim. na hora que falou assim, não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito, na hora que falou assim, Deus não quer, rapaz, Deu rateada. deu aquela rateada e aquela cortada assim, aí o Rob já chegou no início e falou assim, ó, mas nós sabe aquela assim, ó, por toda a minha vida, pra salvar ela de uma vez que salvou, eu falei assim, tá bom. Então, assim, duplo é assim, um errou, o outro vem, dá uma força. Só veio na memória ali o Foi, muito escudo, rápido. da verdade, nós puxamos ela. E nisso aí até surgiu convites também, né, para outras Sim, igrejas na época sim, lá, igrejas grandes, e voltamos outras vezes depois, ficava 10 dias, 7 dias, 15 dias, voltamos lá várias vezes. várias vezes. E foi um fato, assim, difícil, mas superamos ali, conseguimos dar a volta por cima e Deus abençoou muito. Imagina a propaganda assim, ó, uma dupla fera aqui, ó. Na hora que chegar no final, fala assim, ó, já vou falar com vocês, não pede pra cantar o Daniel Samuel agora. Logo no canal de televisão ao vivo, né? Ao vivo, rapaz, foi ao vivo, não tinha corte, não tinha nada. Então o jeito que tava ali era na hora. E isso que eu para vocês que não pode faltar de jeito nenhum no repertório de vocês. Escudo, né? É, para nós sempre foi. Eu sempre falo que o escudo para nós ele é uma oração, né? A gente começou a louvar ele e dentro de 20 anos, eu acho que a maioria das pessoas vai conhecer Davidson e Robson, vai lembrar do escudo. Até hoje a gente louva ela, né? Até hoje, desde o início, quando a gente começou a louvar, e até hoje a gente. Essa música, ela parece que é atemporal, né? Sim, É, Ela parece que ela não envelhece, não envelhece. sim, parece que ela nunca acaba, Não, porque, tipo assim, tem músicas que parece que elas vieram com começo, meio e fim, e aí ninguém canta mais. sim, Só que quando você sai para cantar em uma igreja, você canta o escudo, o jovem conhece o escudo, conhece. o meia-idade conhece o escudo, os mais velhos conhecem o escudo, as crianças conhecem o Conhece. escudo. Então, tipo assim, é uma música que todo mundo se familiarizou e ela vai passando de tempos em tempos e todas as gerações através das vão gerações. a conhecendo. Conhecendo. Eu falo isso por quê? Porque a gente tem uma geração ali que foi a geração do Diante do Trono, Sim, mas a geração parece que ela esqueceu daquele lá É. antigo Diante do Foi. Trono. Aí nós temos uma outra geração que foi a geração do Fernandinho, que a música lá no Fernandinho, por exemplo, do álbum Uma Nova História, ninguém canta mais. sim. Mas você vai em qualquer igreja, hoje você vai lá, tem um o grupo tal vai cantar com o escudo. Escudo. Ah, de repente, no meio do culto lá, estala uma glória lá, um poder de Deus, aí vem alguém e chama o escudo. Então, assim, é uma música que vai passando de tempos em tempos e ela não envelhece. Mas, né, se tem outra que vocês não deixam de cantar, A gente sempre fala que como a gente disse no início, nós não pegamos somente o sertanejo, né? E aquele louvor aquilo que parecia impossível também, a gente sempre louva Gerson ele, né? Rufino também, Gerson Rufino. canta Dia um de jazz. som? Gerson Rufino? Eu já tô Vamos lá então? nessa vibe aí. Vamos lá. Conhecer mais, né? Gerson Rufino, rapaz, e uns irmãos que sempre falam, rapaz, canta aquela do Gerson Rufino pra gente. Aquela. É aquela. Aí eu fiz, qual que é? Canta aquela do sol. Isso, o sol. Aí a gente, ela é mais ou menos assim. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor.
Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Tá aprendendo isso aí. Bom, ei, tu não tá aprendendo, mas eu conheço. Conhece isso aí. Não é porque eu sou Essa velho, raiz. tá ligado? É, ah, tá. Essa é só pros raízes. Só por raiz, né? Ah, mas ele é da nossa idade. É. Não, É 2 ou 3 anos de diferença. na época, Quantas músicas saem com isso aí? na época ele era sonoplasta lá, ele já era casado e nós era Era solteiros. casado. Na época tá tentando conquistar. Tá vendo só aí, ó. Isso aí. Tá vendo aí? E ainda fica acabando os outros primeiro. Mas diante disso, Deison e Robson, fé e vida pessoal. Como vocês mantêm a vida espiritual equilibrada com uma carreira que agora vocês disseram que deram uma enxutada, mas uma encurtada assim, mas mesmo diante disso, com apresentações em cultos, em eventos, então como vocês conseguem equilibrar isso com a vida, como vocês mantêm a vida espiritual equilibrada com essa correria às vezes, porque às vezes a gente pensa assim, e aí vocês têm o trabalho de vocês têm outros momentos em família, e como conciliar tudo isso para não perder o time assim, de não só cantar, mas sempre trazendo uma mensagem diante daquilo que está cantando, porque a gente aprende que não é só cantar, não é só ter uma voz afinada, não é só ser mais uma dupla que surgiu e Deus levantou e pronto, mas uma dupla para levar aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Como vocês conduzem a vida espiritual de vocês para não ser só mais uma apresentação, para não ser só mais uma dupla que veio aqui, cantou muito bem e ok, mas ser uma dupla que carrega a presença de Deus em cada louvor, em cada nota expressada, em cada casada de voz que tem na música ali para passar uma mensagem. Como vocês conciliam isso? Bom, eu mesmo, Robson, como a gente disse, a gente sempre dá como o senhor falou, uma enxugada nas agendas, né, Robson? Porque hoje nós temos família, né? Somos casados. Eu tenho 2 filhos, ele tem uma filha. E a gente definiu que o tempo nosso de sair todos os dias, você vier para a gente sair todos os dias, o pastor dava carta para nós durante 3 meses, de sair Sim, direto, 3 né? meses E a naquela. gente nem ficava na igreja. Nós já ficamos um ano só cantando todos os domingos em igreja, Final de semana. nos finais de semana, em igrejas diferentes e não dava na nossa. Então a gente olhou isso aí e viu que para a gente cantar, para a gente louvar, a gente precisa de uma identidade. A gente precisa ter onde a gente vai apoiar. Porque quando a gente começa a louvar, o ministério, tanto de pregação quanto de louvor, nós temos que ter um ponto de apoio. Porque se a gente só sair para cantar, vai chegar um tempo que nós vamos perder a identidade, vamos perder aquilo que a gente está, a nossa base, A essência do a pai. essência. E aí a gente concilia o tempo nosso de trabalho, de louvor, nós hoje temos o nosso trabalho na igreja, né? As nossas obrigações na igreja. Temos cargos, né? Sim. Hoje, Davidson e Robson carregam um grupo de varões, né? Que tem louvado. E o tempo de serviço da gente, nós temos os nossos serviços, né, pessoais. A gente tem que pedir muito a Deus para a gente não passar uma coisa na frente da outra, porque a gente sempre fala que a gente tem que levar as coisas sempre niveladas. As coisas têm que estar sempre uma apareada com a outra. Por quê? Porque se eu tiver só com a minha vida espiritual bem aqui, para mim sair para cantar, mas para mim ter a minha vida espiritual bem, eu tenho que ter minha família em casa, vai estar bem. Já tudo. Eu tenho que olhar, então, para mim sair, para mim louvar, eu tenho que estar bem na minha igreja. Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar ativo na igreja. Então, a gente aprendeu que o louvor não é só sair para cantar. Não é só você sair aqui, fiz uma agenda e voltei. Não. O louvor, ele tem um início. O início do louvor, o início da dupla das vozes é dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa. A gente primeiro, nós temos a nossa família, cuidamos dela, Sim. para depois a gente ter a nossa igreja, né?
E as agendas vão sair, elas vão sair nesse meio. Esse tempo aí que eu acho que a gente Colocando conseguiu prioridades. colocando prioridades, né? A prioridade de louvar, claro, a gente tem um chamado. A gente crê que a gente tem um chamado, tudo aquilo que passou na Pode nossa vida enterrar isso. não pode de forma alguma. Mas aí a gente entendeu que o amadurecimento nosso sobre estar mais no templo, na nossa igreja, definiu para nós uma identidade, uma essência, igual você falou, né, Robson? Sim, aí eu gosto muito dessa constância também, de estar na minha congregação, de estar sempre, né, ajudando. E até porque nós temos também uma história com a nossa igreja aqui, né? A nossa igreja iniciou aqui já há quase 65 anos, iniciou em um ponto ali perto do Mercado Central, onde a minha mãe e minha avó iniciou a igreja, né? Há quase 65 anos. Sim. Então a gente tem um carinho muito grande para nossa igreja, para os irmãos da nossa igreja. E eu gosto muito de estar na minha igreja, sinceramente, gosto muito de estar na minha igreja e de estar, né, de alguma forma trabalhando ali, envolvendo com o serviço da igreja. E não importa se a gente está saindo para lugares longe ou lugares perto, para muitas pessoas ou poucas pessoas, mas é importante a gente fazer aquilo que Deus determinou para a gente, onde a gente estiver, né? Sim. E, e é muito importante a gente abençoar a nossa igreja local também. Como o David disse, para a gente manter, né, essa identidade. Lógico que nem todo mundo vai só sair, nem todo mundo vai só ficar na igreja, mas você tem que conciliar e tem umas fases também que você sai mais, outras você também tem que ter tempo que você também está mais presente ali. Então, a gente, como o Davidson disse, né, a gente trabalha com o grupo de varões da igreja também, tem alguns cargos na igreja, ajuda na parte administrativa da igreja, e isso para mim é muito prazeroso, né? Estar também trabalhando na nossa igreja local, né? Sim. Louvando as congregações, nos eventos da igreja, e, e Deus também se agrada disso, né? A gente cuidar, como diz o ditado, da nossa horta também, né? Que é muito importante. Não que a gente deixou de fazer a agenda, a gente faz a agenda, sem dúvida, né, Robson? Sim, Mas A mais gente enxugada hoje, né? mais enxugado. Porque eu lembro um fato que aconteceu na nossa igreja, a gente estava louvando, até na igreja na roça, no Clóvis Teixeira, no alto ali, e a presença de Deus foi muito forte, muito boa. E não tinha muita gente. Tinha umas 10, 15 pessoas, e mas é igual ele fala, a gente pode cantar para 1.000 pessoas ou para 10 pessoas que o nosso louvor, a nossa entrega é a mesma. Então, um irmão chegou no final chorando e falou assim: Ó, vocês vão sair para muitos lugares. Vocês vão cantar para lugar que vocês nunca vão imaginar, mas não esquece da sua igrejinha, não. Ah, que legal. Então, isso ficou gravado na gente para a gente ser assim: eu vou louvar, eu vou abençoar outras pessoas, mas primeiro eu vou estar aqui na minha igreja, E né? aquilo que Presente. foi dito a nosso respeito, assim, né, de promessas, nós vivemos algumas promessas já. Eu creio que Deus Vivemos, tem mais tem mais. para nós ainda, né? E você falou sobre conciliar serviço, trabalho, igreja, família. Tem umas certas épocas que fica mais difícil a gente conciliar, talvez sair muito, né, e ter o serviço. Pode uma coisa prejudicar a outra, né? Mas a gente acredita também que pode chegar um tempo a gente pode sair com mais constância também, né, David, né? Sim, sim. A gente, né, trabalhar em projetos novos, alguma coisa desse Tem o tipo, tempo certo, né? tudo tem o tempo certo, mas para quem nos acompanha já durante esses 20 anos, sabe que nós vivemos muitas promessas de Deus foram cumpridas na nossa vida, né? Sim. Uma certa vez, eu lembro de um pastor falando para nós ia louvar entre pessoas grandes lá, e nós já tivemos, né, com muitos cantores de nomes aí, pregadores de Camboriú, Sim, né, Davis, sim. que já participamos de eventos justamente com eles aqui na região, aqui mais próxima, mais longe também. Então, assim, a gente tem também essa sensação de promessa de Deus cumprida na nossa vida, né? A gente tem muitas promessas que Deus já cumpriu na nossa vida, e eu creio, né, que Ele ainda tem mais promessas para cumprir na nossa vida. Enquanto Ele não voltar, nós estamos aqui Tem nessa muita terra coisa, à tá? disposição do reino, e não Isso. importa se é na igreja local, se é saindo, ou se é só dentro mesmo da região. Mas o importante é nós fazer alguma coisa para o Senhor, né? E eu sempre tive esse desejo, não importa a forma que seja, se seja louvando, se seja trabalhando na minha igreja, mas o importante é nós fazer alguma coisa para Ah, o reino de Deus. e você tem falado de um conselho que a pessoa te deu aí? Foi esse o maior conselho que vocês tiveram na carreira de vocês, ou teve um outro que alguém chegou e deu um conselho para vocês, vocês guardam até hoje esse conselho? Bom, sobre isso aí, muitas pessoas. Existiu uma época em que foi falado sobre essas promessas, então foi várias pessoas que incentivou a gente, né? Incentivou a gente para a gente louvar, mas para a gente não perder a essência, né? Sempre falou, ó, vocês vão sair, vocês vão cantar, mas nunca perca a essência, né, Robson? Sim. A gente sempre teve muitas pessoas que nos Manter a apoiaram, identidade, né? Como manter a você falou, identidade, manter a aquilo ali. identidade.
E resumindo o que o Robson falou, nós estamos vivendo no propósito. A gente não deixou de fazer, mas estamos vivendo naquilo que Deus quer para nossa vida. Né? Se Deus falar hoje, ó, hoje vocês vão, a partir de hoje, vocês vão viver só através do louvor. Se Deus quer isso para nós não podemos fazer nada. Porque não adianta eu fazer uma coisa que não adianta eu querer me recuar, porque isso não vai dar certo. As coisas não vão dar certo, né? Então a gente sempre coloca a nossa vida, né, a nossa carreira nas mãos do Senhor e falou: Senhor, nós estamos no propósito. O dia que o Senhor quiser fazer algo a mais, nós estamos aqui e estamos vivendo, graças a Deus. Amém. Hoje, se hoje, lá na igreja de vocês são da Igreja Assembleia de Sim, Deus, sim. né? Assembleia de Deus e Martins Soares. Martins Soares, Soares. Assembleia de Deus Missão. E surgiu lá dois rapazinhos, um inspirando-se em Davidson e o outro no Robson. E quiserem começar a cantar e louvar o Senhor nesse mesmo segmento de vocês. O que vocês diriam para eles? Qual é o conselho que vocês dariam para eles nesse começo deles, esse novo pensar como uma dupla e fazer a vontade de Deus? Porque lá no começo de vocês também vocês receberam conselhos que foram importantes para que vocês chegassem até aqui. Então agora chegou a vez de vocês dar um conselho a uma dupla que está começando, vamos dizer assim. Quais seriam os conselhos de Davidson e Robson para essa dupla? Bom, no meu jeito de pensar, eu sempre vou dizer para eles para não perder a essência. Aquilo que eles vão começar, vão fazer tudo que Deus mandar. Não faça mais nada além de o mandado, o querer de Deus. Porque se eu estou vivendo dentro do propósito, ou se eles começaram debaixo da bênção, vai ter momentos de dificuldades, sim, não é fácil, mas manter sempre a essência, manter sempre a gratidão, né? E nunca perder a essência de onde a gente veio e o que é que a gente está fazendo. Para quem está fazendo? Para quem está fazendo. Porque tem muitas pessoas hoje, não só, a gente pensa assim, tem cantores seculares que levam a fama para, subiram da fama, né? Levaram a fama para a cabeça. Não é Como só, diz. não. Não é só. E aí, no meio evangélico, tem muitas pessoas que às vezes acham que o louvar é ganhar fama. Se perde no meio do caminho. Se perde no meio do caminho. Então, se a gente não perder a essência, saber de onde a gente veio, para onde a gente está indo, nós nunca vamos sair. A gente não vai perder no caminho. Então, sempre, o meu conselho é manter sempre a essência. E sempre também andar na obediência do pastor, da sua Sim, autoridade sim, espiritual, né? muito importante. Nós aprendemos isso, né? A Isso. gente sempre tudo debaixo da bênção do pastor. Porque às vezes a pessoa começa a querer sair para cantar e quer fazer sem a bênção. Mas eu saio o dia que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Sempre estar debaixo da bênção do pastor ali da igreja e, como disse, o Davidson diz, não perder a essência, né? E permanecer também, conseguir conciliar, sair, louvar, mas também ter aquela presença na igreja de vez em quando ali, no mínimo, né, para quem começa a sair muito, participar da ceia na igreja, né? Sim. E às vezes a pessoa sai muito no fim de semana, mas conseguir participar de algum trabalho no meio da semana. Então isso é muito importante, ter aquela comunhão com a igreja, né? E estar sempre debaixo da bênção ali do pastor, da pessoa responsável por ele espiritualmente. Ele não pode ser o visitante da própria igreja. Do visitante da própria igreja, isso aí. Membro visitante. Esse é muito bacana, porque vocês estão dando uma continuidade ao ministério de vocês. Porque eu acredito que, se ainda não apareceu, vai aparecer alguém que vai querer fazer da forma que vocês fazem. Então, é Deus mostrando para vocês que há uma continuidade, tanto no seu ministério, Davis, quanto no seu ministério, Robson, porque quando se levanta alguém querendo fazer as mesmas coisas que a gente faz, não é uma rivalidade, mas é alguém que entendeu. Eu também posso cumprir o meu chamado, Sim. porque a gente se parelha, a gente se parece no estilo, naquilo que a gente gosta. Então, eu também posso fazer essa vontade de Deus. Então, muito bacana aquilo que vocês estão passando. Há uma geração que hoje está crescendo sem olhar as suas referências.
ou sem trazer consigo essa essência. Sim. Eu costumo pensar que quanto mais longe de Deus, a gente acaba perdendo o cheiro de Deus. Sim. Quanto mais longe, vamos dizer, o filho pródigo estava do pai, ele perdeu as características do pai, ele perdeu a essência da casa do pai, até o cheiro, ele perdeu. Então, assim, quanto mais longe do pai, a gente perde essas características que são tão importantes para alguém que canta sobre Deus, Sim. para alguém que leva uma mensagem de uma maneira diferente, mas prega a palavra sobre Deus, cantando. Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, Davidson Robson não está pregando. Não, vocês estão pregando. Sim. Só que de uma maneira diferente, não tão convencional, mas que ainda carrega uma mensagem, ainda carrega algo ao coração de alguém. Então, ainda carrega um legado, uma semente nas mãos de vocês que transmite através da voz. Então, sempre está havendo uma plantação. Então, quanto mais próximo de Deus, essa essência vai ser mais visível Sim. e evidente aonde vocês passarem. Falar, né? Quanto sim. mais distante, vai ter, como disse, vai ter a voz, vai ter afinação, Sim. mas não vai ter unção. Unção. Unção, pessoal. E é o principal, porque um dia vocês podem até errar em uma melodia, em um casar de voz, mas que até esse erro, a unção de Deus possa propagar ao coração de alguém. Eu falo isso porque, como disse no começo, eu também mexo com música, também gosto de música. E às vezes tem dias que Deus nos leva a justamente a essa condição de errar em algum aspecto, Sim. de conhecer verdadeiramente a Deus na sua totalidade para entender assim, até no momento que eu errei, eu aprendo com Deus. Por quê? Porque eu entendo que eu sou dependente. Então, e toda vez que eu olho para Deus como um dependente dele, eu não fico longe, eu fico próximo. Nossa. Porque sei que ele é a fonte primária, onde eu busco, aonde eu me recarrego, onde eu me conecto. E aí, se eu não me conectar, a presença não vai se manifestar, a voz não vai sair bacana, não vai sair tudo da forma, da maneira que eu pensei, e talvez eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para minha vida. Então, o Thiago já vai fazer algumas perguntas de bate-pronto para vocês aí, mas terminando um pouco da minha fala, o meu desejo é que vocês sejam muito bem-sucedidos e que o Muito bem. Senhor os abençoe poderosamente. Amém. Com a graça e com a presença dele, toda vez que cantarem, a unção de Deus seja visível, evidente e manifesta na vida de vocês. Amém. Vamos lá, umas perguntinhas rápidas aqui. Um versículo que define a carreira de vocês. Tem algum versículo? Para mim, o Senhor é meu pastor e nada faltará. É só isso, porque se a gente sempre coloca como prioridade, nada vai faltar para a gente. Então, sempre colocamos isso porque passamos por condições que, às vezes, para o homem seria impossível. Mas nós sempre estando na presença de Deus, a gente viu que nada faltou para nós. Deus sempre nos sustentou. É. E gosto muito do Salmo 139, alguns versículos lá, que demonstram o cuidado de Deus para com a nossa vida, né? Às vezes a gente pensa, como vai ser e tal, fica preocupado, mas antes de nós ter sido formado, o Senhor já tinha promessa para nós, já conhecia a nossa vida, ele sabia o que nós ia passar. Então, isso nos conforta saber que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que ama e que sabe, né? Antes de nós nascer, já sabia o que seria da nossa vida, né? Então, basta nós andarmos em obediência, que as promessas dele se cumprirão em nossa vida. Um ídolo, eu posso falar como ídolo, não, mas uma pessoa que referência para vocês no meio gospel de cantor aí. Olha, para mim é o Carlos Moisés, né? Do Boa da Verdade. Gosto muito dele. Pastor Nossa, Carlos. Carlos Moisés. Carlos Moisés. É uma Referência. referência. Voz, eu gente. gosto muito dele. Carlos Sim, Alberto Moisés. Carlos Alberto. E se você pudesse escolher hoje, tivesse um sonho de cantar com alguém, com quem vocês cantariam? Deixar para vocês aí. Rapaz, você quer que eu responda? Estamos eu vou Tem a suspeito, oportunidade de né? escolher alguém para cantar. Se nós falamos que é o Carlos Moisés, imagina nós cantando com a voz da verdade, né, rapaz? Aí com ele nós não tivemos ainda. Não tivemos oportunidade. Já vimos. Um show deles, mas não conseguimos ir Nós tivemos um evento deles em Ipatinga, Patinga. e nesse tempo choveu. E aí falou assim: não vai ter mais o evento.
e tinha umas 5.000 pessoas, né? Tinha muita chuva, Aí relâmpago, adivinha quem trovão. subiu na Relâmpago, Trovão? Você pode procurar que tem esse show lá. E aí Davidson e Robson sobe na parte de ferro lá e começa a Isso. cantar. Por amor. Era o mesmo avô deles, as 5.000 pessoas cantando e eles voltaram. Falei, nós não pode Fizeram deixar de ir show. Patinga e voltar para fazer. Choveu tanto que eles forraram lona no chão, assim, no palco, para evitar, né, um pouco de choque, essas coisas, Sim. né? Mas foi Que um doideira. dia marcante, né, com uma pessoa que a gente sempre gostou muito dele, né, e que tem uma voz diferenciada, né, e uma unção muito grande. Sim. Legal. Pastor Carlos Dá uma Moisés. palhinha na música que vocês cantaram um dia lá. Por amor, por amor, por amor, foi por amor. Pelos seus pecados sofri tanta dor, por amor, só por amor. Agora, onde as pessoas podem encontrar vocês? Como fazer para entrar em contato, saber mais um pouco da dupla, talvez convidar para algum Bom, outro. como nós sempre falamos, a gente, por ter priorizado, né, esse tempo agora de igreja, na nossa igreja, a gente tinha no tempo antigo nosso, nós tínhamos uma câmera e a câmera perdeu tudo que nós tínhamos, rapaz. Mas a gente tem o nosso WhatsApp, né? Não temos Instagram, Davidson Robson é dos 20 anos, nós continuando assim, sem Instagram, da época do Orkut, mas nós temos os nossos WhatsApps, né, Facebook, contatos. Não, sem Facebook e sem Instagram. Procurei na China. Não procurou. Você vai procurar Davidson Robson no YouTube, você vai encontrar Davidson Robson, mas outra pessoa filmou e aí tem lá. Você tem um número para contato, né? Tem um número para contar? É o meu 33, o 9, 5 vezes 21, 29. É na hora, a gente responde. Isso, respondeu. Então, anota aí. E o segundo de emergência, que se o dele não responder, pode ser que o meu, por Demora um milagre, pouquinho demora mais. um pouquinho. É 98454 2285. Mas até no final do dia, pode ficar tranquilo. Vai atender, Vai ter. sim, mas a gente atende com muito carinho, tá? Com muita dedicação. E a gente está pronto para isso, né, Robson? Também. E agora, eu sempre peço ao pessoal que a gente convida aqui para dar uma mensagem no final, para quem está nos assistindo. Mas hoje será diferente essa mensagem. Opa, Diferente. Hoje é música. A gente quer uma Música. mensagem através de Que a música gente de vocês gosta. aí, tá bom? deixa Se com quiser nós. cantar uma pra Ótimo. gente, Sim, Com sim. certeza. Hoje tá? será diferente. Será de qual cantor, hein? Qual Será que é a voz música da vocês vão verdade? Será cantar qual que agora no vai final? ser, né, rapaz? Qual música? Sou De milagre, quem? música Sou um da milagre. verdade. Sou um Sou milagre. milagre. Então, gente. São os cantores sertanejos que gostam de voz da verdade. É isso aí. Então, gente, nós vamos terminar. Nós vamos terminar com música. Tá ok? Davidson e Robson. Se você quiser ser abençoado aí, convide-os para estar aí no seu evento, na sua igreja. Eu tenho certeza que Deus vai os abençoar poderosamente em nome de Jesus. Por aqui eu termino minha fala. E nós vamos de música. Você vai chamar no bom alguma coisa aí? Eu vou de música também. É. Eu sou aquelas coisas. Então vamos de música com Davidson e Robson. Sou um milagre, agora. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Então, gente, depois desse louvor aí com Davidson e Robson, né? Vocês não reparam muito não, porque foi eu que chamei no banco no violão. Não tinha outro. Tá vendo só? Você queria tocar, Já Thiago? deixou? Meu Deus. Mas nós encerramos mais um programa. O meu desejo, como disse antes, é que Deus nos abençoe, Davidson e Robson, em nome de Jesus. Qualquer dia, claro que nós vamos trazer vocês aqui na Wesleyana. Isso é um prazer. E vamos fazer uma noite de louvor aí. Glória a Deus. Estamos aguardando. Só no Glória, no Maravilha. Nós vamos iniciar com aquele louvor que nós iniciou aqui, viu? Então tá bom. Isso. Não, então vai ser só acelere. Só acelere o piso. Vai ser muita glória. Que Deus abençoe vocês. Leve um abraço lá ao pastor de vocês. E também eu agradeço por ter liberado vocês para estarem aqui conosco. E foi um prazer ter vocês aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá ok? O que precisar de nós estamos aí para juntos somarmos para o reino em nome de Jesus. Vai lá, Thiago. Meu irmão, faço minhas palavras dele. Muito obrigado, Davidson. Muito obrigado, Robson, tá? Quando a gente pensou em chamar vocês, foi com muito carinho mesmo, para conhecer o estilo Sim. diferente de música, a gente às vezes não está acostumado, habituado a ouvir, mas foi prazeroso demais o podcast, tá? Muito bom mesmo conhecer a história de vocês, ver, assim, excepcional a voz de vocês aqui ao vivo aqui, então, muito obrigado, Deus abençoe ricamente a vida de vocês, e se Deus quiser, até a próxima. Amém. Tá bom? Para nós Deus também foi muito abençoe. bom, muito gratificante, né? Estamos aqui nesse momento conversando, um momento descontraído também, falando dos milagres de Deus, das bênçãos que o Senhor operou na nossa vida até hoje, né? E quero agradecer ao Thiago, pastor Leonardo, conheço há pouco tempo, o Thiago já conhece mais de longas Mais datas, né? tempo. Mas só agradecer a 20 Deus e Deus abençoe esse projeto de vocês também. Amém, amém. Passo minhas palavras do Robson também. Está vendo o segundo agora. Mas agradecer muito a vocês, né? Pastor Leonardo, Thiago, por fazer esse quadro, né? Que está abençoando pessoas, né? Muito interessante. O pessoal também se inscreve lá no Pode Crer, Isso não é? aí. Pode crer, No gente, Wesley, viu? E só lembrando a vocês que a canequinha que vocês beberam água é um presente do Pode Crer pra Rapaz, vocês. esse aqui, Tá ok? bom, muito obrigado. Deus abençoe Muito bom. vocês em nome de Obrigado, Jesus. obrigado. Até a próxima, galera. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, por visualizar. Vai lá, dá um like lá, dá um joinha, se inscreva no canal, E lembra que o seu compartilhe com a comentário tá gente. valendo o prêmio. E o comentário, hoje é o último programa do mês que a gente vai sortear, tá bom? O prêmio aqui. Então, Deus abençoe ricamente vocês. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado, gente.